Como uma ferramenta de Deus. Você já pensou nisso? Sobre o encorajamento? Você é uma pessoa encorajadora? Você se sente uma pessoa encorajada? Você tem palavras ou tem usado palavras de encorajamento? Você sabe o que é isso? Eu queria começar... Olá, Tice, bom dia. Eu queria começar essa nossa conversa usando ou lendo um texto que está lá no Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças por Deus em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Então, eu queria ler mais uma vez o texto. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. O encorajamento como uma ferramenta de Deus. E a ideia aqui é a seguinte: o apóstolo Paulo está falando, das dificuldades que ele enfrentou para fazer o seu trabalho, para fazer o trabalho que Deus deu para ele fazer. E foram muitas dificuldades, muitos sofrimentos, passou por muito enfrentamento, muita oposição, perseguição, enfim, uma série de coisas, uma série de dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou e que muitos homens e mulheres na história enfrentaram e que muitos homens e mulheres na história presente enfrentam, que você enfrenta, que eu enfrento. E como é que ele encara essa dificuldade? Ele diz o seguinte: no meio da dificuldade, Deus me encorajou. Deus me animou. Uma outra versão diz: Deus me consolou. E aqui é a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos. Deus é o grande encorajador. Deus é aquele que é o grande consolador. E essa é a grande esperança e a grande promessa que eu e você carregamos. Quando nós estamos na nossa caminhada, no nosso trabalho, cuidando da nossa família, vivendo a nossa vida, diante dos nossos desafios, nós precisamos ter a convicção de que Deus é por nós. Deus está conosco. Aliás, um dos títulos de Jesus é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus entre nós. E essa era a convicção que o apóstolo Paulo carregava enquanto desenvolvia o seu trabalho. Mesmo diante dos desafios, ele sabia que Deus estava com ele. E Deus o encorajava.
Quantas vezes o apóstolo Paulo está diante de situações extremamente difíceis e que Deus, de alguma maneira extraordinária e sobrenatural, fala com ele. Uma das experiências dele, ele está numa cidade e Deus aparece para ele num sonho, um anjo do Senhor dizendo para ele: olha, não se cale, continue, porque eu ainda tenho muita coisa a fazer nesse lugar. E a primeira coisa que você precisamos aprender é: Deus é o nosso encorajador. Por exemplo, quando ele diz que ele perdoa os nossos pecados, que o perdão dele é sobre nós, quantos de nós, somos desencorajados quando pensamos na nossa própria falta de habilidade, quando nós pensamos nos nossos erros, nos nossos pecados. Mas o encorajamento de Deus vem através do seu perdão. Através de Jesus Cristo, ele nos perdoa, nos libertando, nos dando liberdade para prosseguir. Então pense nisso. Deus é o nosso encorajador. Sabe como é que Deus nos chama? A mim e a você? Chama de filhos e filhas amadas, amados, filhos amados, filhas amadas. Olha isso, que interessante. Se você é pai ou mãe, sabe muito bem disso. Se você é filho, você também sabe disso. Como é bom receber do nosso pai, da nossa mãe, um abraço dizendo: eu te amo. Ou quando você está numa situação de desafio da sua vida, querendo, desistir, achando que está complicado demais, seu pai e sua mãe se apresentam e diz: que isso, não, eu estou com você. Vai dar certo, não desista, vai em frente. Ou quando você é filho, quando você é pai e mãe também, você encorajar o seu filho, enfim, encorajamento, palavras de encorajamento. Deus tem palavras de encorajamento para mim e para você. Ele é o grande encorajador do homem, da mulher, do ser humano. A Bíblia diz, está escrito que ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. Isso nos encoraja. Saber que nós somos tão amados que Deus envia o seu próprio filho para morrer em nosso lugar e resgatar a nossa história. E aí, o que é que você acha? Como que você vê Deus como um grande encorajador? Quais palavras de Deus encorajam você? E a segunda coisa é que, para que Deus nos encoraja? O apóstolo Paulo diz aqui, eu acho que no começo eu li até o texto, acho que pulei um trecho do texto, quando eu fiz a primeira leitura, por isso que fiz a segunda. Ele diz assim, no versículo 4 do capítulo 1 de 2 Coríntios, ele diz: ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Tudo que a gente recebe de Deus tem um propósito. Tudo que você recebe de Deus tem um propósito. Deus não nos dá nada sem um propósito. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Ele diz: ele nos encoraja em nossas aflições para que possamos encorajar outros. Então, a primeira coisa é que Deus é o grande encorajador. E segunda coisa é que a Bíblia nos ensina a sermos encorajadores. Pessoas que encorajam outras. Pessoas que suportam outras pessoas em suas aflições. E é muito interessante que nós somos muito desafiados nisso, porque muitas vezes, com as nossas dificuldades, nossos desafios, nossos afazeres, nós muitas vezes pensamos só em resolver os nossos problemas, em resolver as nossas dificuldades. Mas você já pensou que você é um instrumento de Deus na vida de alguém? Que aquilo que Deus tem repartido com você tem um propósito para abençoar e encorajar outras pessoas? Aquilo que você conhece de Deus, o teu conhecimento, a tua habilidade e as palavras que Deus tem te dado, o apóstolo Paulo reconhece isso. Ele diz: ele nos encoraja para que possamos encorajar outros. Eu falei há um tempo atrás sobre palavras e queria falar hoje sobre você separar palavras de encorajamento para encorajar outros. Seja na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua amizade. Pense em alguém que está passando por dificuldade. Separe uma palavra de encorajamento de Deus para dar a essa pessoa.
E aí ele diz o seguinte, ó. E a terceira coisa é que no versículo 5 ele diz: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e salvação de vocês. A terceira coisa é que tudo que acontece na nossa vida, toda dificuldade que venhamos a enfrentar, ela nunca é descartada. Ela tem um propósito em Deus. E o apóstolo Paulo diz: quanto mais nós somos aflitos, mais nós recebemos encorajamento da parte de Deus. Não é que Deus nos faz sofrer para aí a gente experimentar a sua graça. Não, é porque o sofrimento e a dificuldade fazem parte da nossa existência, do seu dia a dia e do meu dia a dia. Mas no meio de tudo isso, quanto mais dificuldade temos, mais encorajamento de Deus experimentamos. Então pense nisso. Primeiro, Deus é o nosso grande encorajador. Segundo, nós somos encorajados para encorajarmos outros. Por isso, separe, pense, reflita sobre palavras de encorajamento e pessoas a quem você pode encorajar. Pegue o seu telefone, mande uma mensagem, encoraje alguém nesse dia com aquilo que você tem experimentado. Compartilhe a experiência de encorajamento que Deus tem te dado. E a terceira coisa é: nunca olhe para as suas dificuldades como um castigo de Deus. Saiba que no meio de tudo isso, Deus está presente. E saiba que quanto mais experiências difíceis você enfrenta, mais você sairá do outro lado com a certeza de que Deus é muito poderoso, que Deus é muito bondoso e que Ele nos encoraja em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus encorajador. Tua palavra diz que o Senhor não nos deixou em meio aos nossos próprios pecados. Pelo contrário, o Senhor enviou o teu próprio Filho. Jesus Cristo é a tua palavra de consolo e encorajamento para todos nós. Sabendo disso, Deus, nós queremos ser teus instrumentos. Nós queremos ser pessoas, homens e mulheres, que encorajam outros. No meio das aflições, nós queremos ser o consolo do Senhor, ter a palavra do consolo do Senhor. Que os nossos olhos e o nosso coração estejam sensíveis àqueles que estão à nossa volta. Que saibamos com sabedoria compartilhar aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor é. E também, Deus, nos ajude a não olharmos as dificuldades, as nossas próprias dificuldades, como um castigo de Deus. Pelo contrário, no meio de tudo isso, nos dá a certeza e a esperança de que vamos crescer e aprender muito mais contigo. E assim seremos melhores filhos e filhas. E assim seremos melhores pessoas para um mundo que precisa do teu encorajamento e da tua palavra de consolo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, Deus abençoe você. Deus abençoe seu dia, seu final de semana, seus dias. Que você possa perceber o encorajamento de Deus através da sua palavra, da presença de Deus, da criação. Quando você olhar ao lado, ao seu redor, ver um sol bonito, ou mesmo um friozinho gostoso, olhar toda a criação de Deus. Veja tudo isso como um encorajamento da parte dele. Que você seja um instrumento de Deus para encorajar outros. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, viu? Bom dia.